Aprenda o passado no inglês de forma muito rápida aqui, que eu vou mostrar nesse aulão. Você vai aprender toda a forma, desde a forma regular e irregular no inglês, para não restar nenhuma dúvida para você. Então, sem enrolação, bora para a tela do computador. Então, a aula de hoje é Simple Past. E antes de começar essa aula aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Alan Breno, vou estar te orientando aqui nessa aula e ajudar você na sua busca da sua fluência no inglês. Simple Past. O que será esse Simple Past? É o tempo verbal usado para falar de ações que aconteceram e terminaram no passado. Tem outro caso também, que eu já mostrei para vocês, que começou no passado, mas não terminou ainda. Aí o caso não é o Simple Past, é o outro caso, tá? Então, a ação começou no passado, terminou no passado, não tem ligação mais com o presente. É o tempo das histórias, relatos, experiências concluídas na vida passada. Exemplos aqui, ó. I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Então essa ação já se encerrou, tá no passado. She lived in another city. Ela morou em outra cidade. Então quer dizer que ela não está morando mais nessa outra cidade. Se mudou. Outro exemplo, we finished the course. Nós finalizamos o curso. Então eles não estão mais estudando para esse determinado curso. Está no passado, tá bom? Então, você vai usar o Simple Past, igual está mostrando aqui, quando o tempo está bem definido. Exemplo, se aconteceu ontem, semana passada, um ano atrás. Então, você sabe exatamente quando isso aconteceu no passado. E o período também já acabou. E esse evento não está continuando. Ele, por exemplo, começou no passado e continua ainda no presente, então você não deve utilizar o Simple Past nessa situação. E, claro, quando você está contando uma história. Exemplos aqui. I studied English last year. Eu estudei inglês no ano passado. Quando ele estudou? Ano passado. Ele continuou estudando? Não, tá? Então isso foi nesse determinado período. Outro exemplo, she moved here in 2020. Ela se mudou para cá em 2020. 2020, tá? É mal utilizado assim quando você vai falar os números grandes em inglês, né? Claro, você vai aprender como falar os números por extenso, tipo 1000, 2000, 10.000. Sim, mas os americanos falam de 2 em 2, tá? Então, estou mostrando para vocês aqui como que eles realmente falam. Vamos lá, dando continuidade. They traveled together. Eles viajaram juntos, tá? Quer dizer que essa viagem já acabou também. Marcadores de tempo agora do Simple Past. Por que esses marcadores aqui é importante você aprender eles? Porque quando estão presentes é porque estão determinando quando esse período aconteceu no passado. Então você vai identificar com mais facilidade que é o Simple Past. Exemplo: yesterday, last night, last week, last month, last year, 2 days ago, in 2019, ou esse aqui, ó, when I was a child. Então, quando eu era uma criança. São marcadores que mostram que esse período aqui já encerrou. Exemplo, I called you last night. Te liguei ontem à noite. Então, ocorreu no passado. Quer dizer que ele está ligando ainda para a pessoa hoje. Segundo exemplo, we met 2 years ago. Nós nos conhecemos 2 anos atrás. Então, foi quando eles se conheceram 2 anos atrás. Tá. Terceiro exemplo, I lived there when I was a child. Eu morei lá quando eu era criança. Esse período aconteceu então quando? Na infância dessa pessoa, tá? Ela tá adulta, adolescente, jovem, não sei. Então, a partir do momento que ela deixou de ser criança, quer dizer que isso ficou no passado. E agora, talvez o bicho papão aqui para vocês. Calma aí que vou explicar com calma para vocês entenderem. Eu preciso que vocês anotem essa parte aqui da aula para você não ter dúvida. Vamos lá, o verbo normal, quando você vai falar no inglês, como você viu aqui em alguns exemplos, ele adiciona o ed no final, tá? E verbos terminados com e, você adiciona só o d. E verbo terminado com y, você vai remover ele e colocar o i e mais o ed. E tem o verbo cvc, que você vai dobrar a consoante. Vou mostrar também esse verbo cvc. Exemplos aqui, ó. Work, worked. Então aqui adicionou o ed. Aqui, ó, quando termina já com e, segundo caso. Aí ficou live. Aí se torna de morar para morou. Agora com estudar, como que é? Study se torna studied. E você vê que sumiu o y e colocou o i e mais o ed, para mostrar que está no passado. Stop, como foi para você, o CVC, consoante, vogal, consoante. A última consoante você duplica e adiciona um ed. Então, parar fica stopped. E clean, que é limpar, fica cleaned.
Por quê? Porque aqui é só adicionar o ed, mesmo aqui com watch, fica watched. Frase com verbos agora regulares, a gente não chegou ainda nos irregulares, então vamos com calma aqui, etapa por etapa, para você não se confundir aqui com o passado. I worked all day, eu trabalhei o dia todo. Então aqui, ó, foi adicionado o ed, como eu mostrei para vocês com work. E vou estar mostrando aqui todas as palavras que eu mostrei aqui para você. Com study agora. She studied a lot. Ela estudou muito. Agora com o verbo limpar, só que no passado, né? Claro. We cleaned the house. Nós limpamos a casa. Agora com assistir, no passado. They watched a movie. Eles assistiram a um filme. Agora com o parar. I stopped smoking. Eu parei de fumar. Agora vamos entender aqui a pronúncia com ed. Tem 3 pronúncias possíveis. Primeiro aqui, ó, com T, worked, watched e helped. Agora com D, tá? Vai ter esse som de D mesmo. Cleaned, lived e played. E agora com o id fica wanted, needed e decided, tá? Percebe que fica um som do I um pouco bem fraco. Como o D e o T não são sons assim fortes, né? Mas ó, esse som. Agora vamos aqui os verbos irregulares. Essa parte aqui vai ser bem detalhado, que é a parte chata realmente do passado em inglês, tá? Verbos regulares não seguem regra, igual eu mostrei para vocês. Por quê? Porque eles mudam a forma de escrita e a forma de falar. Vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês aqui, ó. O go se torna went, can se torna can, o do se torna did, o have se torna had, o see se torna saw, o make se torna made, o take se torna took, o give se torna gave, o get se torna got. Então, primeira frase aqui que é o went. Went to the gym. Eu fui para a academia. Então, aqui você não vai colocar o go mais o ed. Não. Vai ser exatamente went. Mudou totalmente. Segundo exemplo. She came tired. Ela chegou em casa cansada. Ó, se tornou aqui came, no caso. Agora com do. Terceiro exemplo. O do se torna did. Aí fica. We did our best. Nós fizemos o nosso melhor. Aqui, ó. Terceiro exemplo. I had a long day. Eu tive um longo dia. O have se torna had. Eu tive um dia longo. Esse exemplo aqui é com, em vez de se tornar see, se torna saw, que o verbo ver. Então, they saw the problem. Eles viram o problema. Então, beleza, a gente já viu aqui uma pequena parte aqui dos verbos irregulares. Tem muito mais, tá? Para você estar aprendendo. Vou mostrar para vocês agora a estrutura, porque você tem que aprender a responder na forma negativa, afirmativa e a interrogativa. E vamos começar com a interrogativa. Essa aqui é a regra de ouro, tá? Ou você utiliza did not ou didn't mais o verbo base. Simplesmente assim. Claro que antes aqui do did vai ter o sujeito, tá? O sujeito pode ser I, you, he, she e it, que eu já mostrei para vocês. Vamos lá. Primeira negativa. I didn't work yesterday. Eu trabalhei ontem. Estamos utilizando a forma contraída. Por quê? Porque é a forma como os nativos utilizam. Eles não vão falar palavra por palavra. Did not. Não vão falar assim. Terceiro exemplo, segundo exemplo, na verdade. Segundo exemplo aqui para vocês. She didn't go to work. Ela não foi trabalhar. Vamos fazer uma análise aqui rapidão que eu tenho que mencionar para vocês. Quando tem o auxiliar did, o verbo não se altera. Ele fica como se escreve no presente. Então, toda a regra que eu passei para vocês cai por terra. Então, não precisa se preocupar na forma irregular, regular, as regras aqui não entram, porque já tem o auxiliar aqui. Porque o auxiliar já está indicando que está no passado. Por isso que o verbo aqui não vai se alterar. Terceiro exemplo. We didn't understand the lesson. Nós não entendemos a aula. Quarto exemplo. They didn't do work. Eles não terminaram o trabalho. Chegando aqui nas perguntas, vamos analisar aqui a estrutura. Estrutura, claro, primeiro vem o did aqui, esse auxiliar, e depois vem o sujeito, tá? Aí tem inversão. Na negativa, sabe que o sujeito vem primeiro, mas aqui, para interrogativas, o sujeito que vem em segundo, o did que vem em primeiro, mais o verbo base. Então, o verbo não vai se alterar. Por quê? Porque tem a presença do did aqui. Já está mostrando que a frase está no passado. Por isso que a parte de negar e a parte de fazer pergunta é mais fácil. Exemplo. Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? Analisando aqui a estrutura, a gente vê que o did auxiliar vem primeiro, logo depois o sujeito e o verbo work aqui, ó, sem alterar. Segundo exemplo. Did she call you? Ela te ligou? Então,
Novamente, aqui o auxiliar did em primeiro, depois o sujeito, she, e o verbo call sem alterar, e o complemento da frase. Terceiro exemplo, did they finish the project? Eles terminaram o projeto? Com toda certeza a gente pode ver aqui ó, que o did, novamente, em primeiro, depois o sujeito, que é o they, que é eles ou elas, e o verbo aqui finish, que é terminar, sem nenhuma alteração. E como responder essas respostas curtas? Não precisa responder por completo, tá? Essas respostas answer shorts que eu já mostrei para vocês. Vocês vão responder yes, I did. Sim, como se fosse eu trabalhei. Mesmo você não ter mencionado aqui, ó, work é um exemplo, tá? Outro exemplo aqui. No, I didn't. Não, eu não trabalhei. Vamos supor aqui que é a pergunta se você trabalhou ontem. Estou pegando aqui o primeiro exemplo aqui desse trecho para você entender, tá? Falou, não fiz isso, entendeu? Agora, o simple past com o verbo to be, tá? O verbo to be tem que estar presente também, né, no simple past, né? É bastante utilizado. E tem essa diferença aqui, ó. Quando é I, he, she e it, você vai utilizar o was. Se não, você vai utilizar were, com you, we e they. Você tem que realmente decorar esses sujeitos aqui, ó, para saber quando vai utilizar o was ou were, que é o verbo to be no passado. Exemplo, I was tired. Eu estava cansado. Então, temos aqui o sujeito I e was, que é o verbo to be no passado. Como mostra aqui em cima, que vocês estão visualizando aqui, ó. Tá seguindo exatamente a regra. Segundo exemplo, com she, ó. Quando é she, que é ela, vai utilizar was. É exatamente o que está ocorrendo aqui. She was at home. Ela estava em casa. Outro exemplo, they were happy. Eles estavam felizes. E como a gente vai estar negando, vamos usar weren't ou wasn't. E é a forma negativa, né? Junto com not, tá? Vamos lá. I wasn't ready. Eu não estava pronto. E aqui, ó. We weren't late. Nós não estávamos atrasados. E para a pergunta, faz então essa troca, tá bom? O verbo to be vem primeiro e depois que vem o sujeito, tá bom? Exemplo, was she okay? Ela estava bem? Novamente aqui, ó. Verbo to be no passado em primeiro, depois vem o sujeito. Were they angry? Eles estavam bravos? E o simple past, agora para contar a história, uma história completa aqui, ó. Isso aqui é muito mesmo utilizado aqui no simple past. Yesterday I woke up late. Ontem eu acordei tarde. I didn't have breakfast. Eu não tomei café da manhã. Por exemplo, I went to work in a hurry. Eu fui trabalhar com pressa. I worked all day. Eu trabalhei o dia todo. Terceiro exemplo, at night I came back home. À noite eu voltei para casa, tá bom? Agora você entender a diferença entre simple past e present perfect, o presente perfeito. Qual é a diferença? Vamos ver aqui, ó. I saw that movie. Eu vi esse filme. I have seen that movie. Eu já vi esse filme. Qual você acha que é a diferença aqui? Consegue notar? Escreve aí abaixo. Fazendo apenas uma introdução aqui, porque eu quero que vocês peguem a aula que eu mostrei para você de presente perfeito para você entender essa diferença. Então, a aula já está terminando aqui, tá? Mas não pausa o vídeo, não sai desse vídeo, continua a atenção aqui, tem muita coisa para mostrar ainda nessa aula, mas não é tanto agora, porque terminou essa aula, você vai estudar presente perfeito, é a sua próxima meta. Se você não conseguiu ver a diferença, porque ainda você não aprendeu o presente perfeito, ou então você ainda tem dúvida, tá bom? Erros clássicos aqui do brasileiro. Primeiro erro, we didn't went. Qual o erro que está aqui, ó? O erro tá, ó, que acabou mudando o verbo no passado. Por que não muda? Porque já tem o auxiliar did aqui. Sempre que tiver o did, você não muda o verbo. Então, certo é I didn't go. Segundo exemplo, did you went? Mesmo erro. Por que esse erro aqui? Porque já tem o auxiliar did aqui. Se tem, o verbo não muda. Ele deixou aqui no passado. Não faça isso. O certo é did you go? Terceiro exemplo, she didn't work. Qual o erro aqui? Aqui, ó, como já tem o auxiliar did aqui, você não precisa adicionar o ed no verbo. Então fica she didn't work. Quarto exemplo, was you there? Were you there? Essa é a forma certa. Por quê? Porque o sujeito aqui é o you. Quando é you, você utiliza were, tá? Não was. Pronunciar ed. Sempre id. Vai depender do som, tá? Então, às vezes, você quer pronunciar o ed, mas aquela palavra não tem esse som de ed. E no dia a dia, na vida real, ó. Late, eu acordei tarde. I missed the bus, eu perdi o ônibus. I got home
tired. Eu cheguei em casa atrasado. Para a gente chegar agora no resumo final aqui, ó. O simple past é um passado concluído. Os verbos regulares você vai adicionar o ed. Os verbos irregulares, eles mudam. Só que não tem stand de regras que tem no verbos irregulares em relação ao ed. A negativa é didn't mais a base, o verbo base. Pergunta, é o did mais o verbo base, tá? Não vai ter alteração do verbo base. E no verbo to be no passado, ele se torna was ou were. Então, ele muda aqui no passado o verbo to be. Então, segue a meta que eu passei para vocês aqui. Vê a aula que eu recomendei aqui nesse vídeo. Se você chegou nessa parte aqui e pulou, volta lá que eu falei uma aula muito recomendada para você assistir.